Ter autoestima não é só ir no salão toda semana, cuidar do cabelo, cuidar da unha e se achar bonita. É claro que todas essas coisas fazem muito bem, mas elas não definem a verdadeira autoestima. Meu nome é Verusca Moraes, eu sou mentora de autoestima feminina e eu gravei essa aula gratuita para trazer para você um pouco de luz sobre o que é a verdadeira autoestima. Então separa alguns minutinhos que eu tenho certeza que só essa aula já vai trazer para você muita clareza. Esses dias eu estava conversando com uma amiga sobre autoestima e eu perguntei para ela assim, eu falei, Lê, você acha que a maioria das mulheres tem uma boa autoestima? E para minha surpresa, ela respondeu que sim, que ela achava que a maioria das mulheres tinha uma boa autoestima. Porque pela visão dela, ela via, né, as mulheres bem arrumadas, as mulheres indo ao salão, se cuidando, toda trabalhada nos cílios, sempre cuidando muito da aparência. Mas quando eu falei para ela que na realidade é uma minoria que sabe realmente o que é autoestima e tem uma boa autoestima, ela ficou surpresa. E talvez você também tenha ficado surpresa nesse exato momento. Se eu te chamasse para fazer um exercício agora, você toparia? Então vamos lá. Vamos escrever uma lista sobre você. Você consegue colocar nessa lista mais características positivas ou mais características negativas? Quando você para se olhar, você consegue ver coisas mais positivas sobre você ou mais coisas negativas? Agora eu vou pedir para você pegar uma folha de papel e escrever então 10 características positivas sobre você. Você vai se olhar no espelho e você vai falar para você mesma essas 10 características. Você consegue? Ou é difícil demais? Desconfortável demais? Se a sua aparência deixa você para baixo, se você depende da opinião dos outros sobre as coisas que você faz, se você tem medo de desagradar, se você tem medo de ser criticada, e se as coisas externas, elas interferem no seu bem-estar, isso é um sinal de que você tem uma autoestima frágil. Você sabia que a maioria das pessoas passam uma vida tentando construir a verdadeira autoestima do jeito errado? E se você tem uma autoestima frágil, eu sei que você vai tentar suprir isso com coisas que dizem para você que é cuidar da autoestima, mas na verdade não é. E você vai usar esses recursos externos para mentir para você mesmo que você tem uma autoestima. Você vai mascarar o buraco e o vazio que você sente dentro de você. E quanto mais você mascarar, mais você vai ficar dependente disso e menos você vai conseguir enxergar você da maneira que você realmente é. É normal as pessoas buscarem o valor naquilo que elas fazem ou naquilo que elas acreditam que as pessoas pensam dela. E eu falo isso porque existe uma pirâmide que determina o valor de cada pessoa, chamada pirâmide do indivíduo, pirâmide do ser. Essa pirâmide indica o valor de cada pessoa e através dela você consegue se enxergar a maneira que você tem valorizado a sua vida. Nós aprendemos a colocar valor naquilo que nós fazemos e isso vem desde a nossa infância. Mas eu vou trazer um exemplo prático para conseguir explicar melhor para você. Vamos imaginar um jovem que terminou o ensino médio. Ele está ali pensando em ser alguém na vida. Olha só, normalmente é assim, né? A pessoa termina, e o que você quer ser da sua vida? Então a pessoa já começa a colocar a expectativa dela naquilo que ela vai ser. Então ela precisa o quê? Fazer uma faculdade, estudar 4 anos. Estudar 4 anos para ter um bom emprego. Tendo um bom emprego, ser bem pago, para quando ela for bem paga, ela poder ter uma casa, ela poder casar, ter uma família, poder fazer viagens, então ser feliz. E nessa jornada louca, essa pessoa que tá ali, ela começa a colocar todas as expectativas dela naquilo que ela faz, porque ela acredita realmente que ela só vai ser alguém quando ela tiver alguma coisa, quando ela tiver conquistado muitas coisas. Mas quem realmente é essa pessoa no decorrer dessa jornada? Você consegue entender que a expectativa de quem ela vai ser depende completamente do resultado que ela vai alcançar? E se ela tiver algum problema no meio que ela não conseguir terminar a faculdade? E se o emprego que ela deseja tanto não vier? E se o salário que ela acha que vai mudar a vida dela não chegar? Quem essa pessoa vai ser? Quando eu pergunto para as minhas alunas quem elas são, a maioria me responde quem é dizendo o que faz. Por exemplo, eu pergunto, Juliana, quem é você? E a Juliana fala, eu sou uma enfermeira, eu sou mãe, eu trabalho em tal lugar.
E quando eu digo para ela, você não é isso daí, você não é o seu emprego, você não é o seu trabalho, você não é o que você faz, a maioria buga, fica olhando para mim assim com cara de paisagem. Cri, 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 os barulhos dos grilos. E é muito louco, porque a maioria das pessoas com quem eu converso, por onde eu vou, nos lugares que eu chego, pessoas que nunca tiveram contato com esse tipo de conteúdo, quando eu faço a mesma pergunta, quando eu trago a mesma informação, a maioria bate na trave. E aí eu digo, como que você vai ter uma boa autoestima se você não sabe quem você é? Se você não sabe quem você é, como que você vai saber o seu valor? E aí eu quero trazer para você a definição de autoestima. Então, o que é autoestima? Autoestima é a estima que você tem de você mesma. Autoestima. Como é o modo que você se vê? Quanta admiração e apreço você tem por você mesma? Quanta estima você tem pela sua imagem? E olha só, quando eu falo da sua imagem, eu não tô falando da sua imagem física, disso aqui que você tá vendo hoje, meu cabelo, a roupa que eu tô usando. Eu tô falando a imagem de quem você é como indivíduo, como pessoa, como ser humano. E quando eu falo que ir ao salão de beleza, cuidar do exterior, se vestir bem, isso não é a verdadeira autoestima, é porque eu vejo muitas mulheres fazendo isso, mas por dentro elas são vazias. Elas não sabem quem elas são. Elas nem conseguem se olhar no espelho sem maquiagem. E se por um acaso elas não estiverem com o salão de beleza em dia, elas ficam muito mal. E como eu disse, tudo isso é muito bom, mas desde que ele seja um reflexo de quem você é por dentro e não uma fuga, uma máscara para esconder quem você realmente é, para fingir, para mentir para você que tá tudo bem, que você é uma boa pessoa, para esconder alguém que você não aceita como é e que tem medo de que as outras pessoas também rejeitem, porque você mesma já se rejeita. E no fundo, isso é uma necessidade de aceitação. Mas quem você é? Você é porque você entende e escolhe ser assim? Ou você é porque as pessoas ao seu redor esperam que você seja do jeito que você é? Deu uma bugada aí? É normal. Se eu te pedisse agora para você se descreva para mim quem é você. Como você se descreveria? Uma pessoa agitada ou uma pessoa calma? Uma pessoa determinada ou uma pessoa sem foco? Uma pessoa feliz ou uma pessoa triste? Uma pessoa ousada ou uma pessoa medrosa? Uma pessoa amiga, uma pessoa verdadeira? Ou de repente você tem características obscuras em você que nem você assume para você mesmo? Você mente, você sente inveja, é uma pessoa reclamona, negativa, pesada. Essas sim são as características do ser, de quem você decide ser. E por que eu digo que você decide ser? Porque na verdade quem você é porque as circunstâncias da sua vida tornaram você essa pessoa. O ambiente ao qual você cresceu, as experiências de vida pelas quais você passou, tudo que você viveu até hoje tornaram você a pessoa que você é. Se você ouviu muito quando criança, olha, não faz assim, senão eu fico triste. Não faz assim, senão o que as pessoas vão pensar de você? Ou ouviu muitos rótulos pela maneira como você se comportava. Você é bagunceiro, você não para quieto, você fala demais. Tudo que você viveu na sua infância influencia diretamente em quem você é hoje. O ambiente que você cresceu e as cobranças que você, quando criança, teve. Veja bem, toda criança precisa se sentir amada, pertencente e protegida. É uma necessidade biológica, uma necessidade fisiológica de todo ser humano. Amor, pertencimento e proteção. Se uma criança foi muito cobrada, muito depreciada e muito criticada por ser criança, por fazer coisas de criança, ela começa a gerar nela um sentimento de inadequação, porque ela associa que para ser aceita e amada, ela precisa estar atendendo às necessidades das outras pessoas. E ela é só uma criança, ela não tem uma maturidade cognitiva para entender as coisas ao redor dela. E se no decorrer do desenvolvimento dessa criança, quando ela vai chegando para a vida adolescente, para a vida adulta, se ela não tiver contato com um conhecimento que traga essa consciência para ela, todos esses acontecimentos vão virar feridas e ela vai levar isso para a vida adulta. Ela vai ser essa pessoa que fica se preocupando com o que os outros vão pensar, com o que os outros vão falar.
e que faz as coisas tentando agradar tudo e todos. Ela se arruma para impressionar as pessoas e tudo que ela fizer vai sempre estar voltado sobre o que as pessoas vão pensar ou como as pessoas vão estar ao seu redor. Porque no fundo, ela nunca se sentiu amada e ela associa amor às coisas que ela pode fazer. E talvez você, por você não ter sido valorizada quem você é, muitas vezes você entra numa onda de perfeccionismo e procura sempre se relacionar com pessoas que te aplaudam, que te valide, que elogie tudo aquilo que você faz. Mas e se no meio do caminho alguma coisa der errado? E se alguém não gostar do que você fez? E se alguém discordar do seu posicionamento? Como você vai reagir? Você está preparada para isso? Vai se sentir ofendida? Vai ficar magoada? E a resposta para essas perguntas dizem tudo sobre a sua autoestima. Você leva os feedbacks negativos do que você faz, dos seus gostos, de como você anda, para o lado pessoal? Por exemplo, quando alguém vem trazer para você um feedback negativo do teu trabalho, você fica se justificando, você se sente ofendida, você se sente mal? Se alguém falar da cor da sua unha, da sua roupa, do seu cabelo, como é que você se sente? Você fica triste? Você dá significados ruins e significados negativos para as pessoas que estão ao seu redor? Esse comportamento é um reflexo de baixa autoestima. E se você vive esse perfil, as chances de você se envolver em relacionamentos abusivos são muito grandes. Porque as pessoas ao seu redor, elas nunca vão te valorizar o suficiente, elas nunca vão reconhecer você o suficiente. Tanto relacionamentos pessoais quanto relacionamentos profissionais. E você nunca vai se sentir reconhecida pelas coisas que você faz. Pensa comigo, como que alguém pode te valorizar se você mesma não sabe o seu valor? Se você não sabe se posicionar e entender como você deve e merece ser tratada. É como ter um produto numa loja sem preço. Tipo, pague o que puder, pague o que der. Entendeu? É doído ouvir isso, mas é verdade. Quando a autoestima ela está comprometida, existe a adequação social, que é quando você se vê inserida em um ambiente, mas você não se sente pertencente àquele ambiente, você começa a mudar o seu comportamento, mudar a maneira de agir, a maneira muitas vezes até de falar, para se sentir aceito e pertencente a esse grupo. E eu vou me usar como um exemplo para você. Eu cresci numa cidade do interior e eu fiquei lá até os meus 15 anos. Mas por volta dos 15 anos, né, é a idade que a gente entra e começa no ensino médio. Nessa época, eu conheci uma galerinha meio underground, sabe? Aquela galerinha, a turma do fundão. E eu me senti muito bem naquele grupo. Eles riam das minhas piadas, eles me convidavam para estar com eles. E eu me senti importante naquele grupo. E justamente nessa época, eu não sei porquê, eu comecei a gostar andar de preto, pintar as minhas unhas com cores escuras. Misteriosamente eu comecei a gostar de rock e comecei a andar conforme aquele grupo andava. Porque eu comecei a me identificar com eles. Quando eu cheguei no grupo, era como se eu fosse um peixe fora d'água que foi inserido em um outro aquário completamente diferente daquele que estava acostumado. E eu comecei a me preocupar com o que eles iam pensar pelo fato de eu ser diferente e que talvez eles não me quisessem mais ali. Então o que eu fiz? Eu me adequei a eles. Eu comecei a me comportar como eles porque eu me sentia parte daquele grupo. Eu precisava me sentir pertencente àquele grupo. E o que aconteceu? Naquela época, a minha família decidiu se mudar, sair do interior de São Paulo e ir para o litoral norte. Como eu só tinha 15 anos, eu não tinha escolha, eu não seria com a minha família. E naquela época eu sofri muito, porque veja só, eu ia deixar os meus amigos, eu ia deixar a escola, a minha maior preocupação era os meus amigos. Como que eu vou viver sem os meus amigos? E quando eu cheguei no litoral e me mudei para uma ilha, aqui ninguém andava como eu andava. As coisas aqui, elas eram bem diferentes do lugar onde eu morava. Por mais que eu morasse numa cidade de interior, não era comparado com a cidade daqui há tantos anos atrás. Então, quando eu cheguei aqui, eu era a estranha. As coisas eram bem diferentes. Então, o pessoal aqui gostava, ouvia mais um pagodinho beira de praia, né, gente?
ouvir um pagode, ouvir um MPB. Naquela época, CD não era acessível, não era para qualquer pessoa. Então, as pessoas ouviam música nas rádios e as rádios não tocavam as músicas que eu gostava de ouvir. Então, eu senti muito isso. E qual foi o sentimento que eu tive quando eu me vi realmente vivendo aqui novamente? Inadequação social. Me senti mais uma vez deslocada e não pertencente. E o que foi acontecendo no tempo recorrente, nos tempos seguintes, como eu não consegui encontrar pessoas parecidas comigo, eu fui novamente mudando o meu padrão, mudando o meu comportamento para quê? Para me sentir aceita e me sentir pertencente. Naquela época eu não fazia ideia do que era autoestima e eu era só uma adolescente de 15 anos. Mas quantas vezes nós não vivemos isso na vida adulta? Quantas vezes você não vive isso na vida adulta? Na igreja, no trabalho, no ambiente, com os amigos? Quantas vezes, por uma necessidade de aceitação, a gente faz coisas que muitas vezes a gente, se fosse parar para pensar, não faria, não concordaria? E analisa se aquilo realmente faz sentido. É como vestir um personagem. Você entra nesse personagem para ser aceito, porque no fundo você tem medo que se você sair do personagem, as pessoas não vão gostar de você. E você vive refém de um personagem que você mesma criou por medo de não ser aceita. Mas a pior versão que você pode viver dentro de um personagem é quando você se envolve realmente em relacionamentos abusivos. O outro, ele tem o total domínio sobre você porque você é frágil e não sabe quem você é. Você não sabe do que você gosta e começa a se submeter a situações extremamente perigosas porque você não acredita que você é capaz de viver fora desse relacionamento. Você fica debaixo de uma dependência emocional acreditando que não é capaz de viver sem a outra pessoa. Porque para todo abusador existe uma vítima e para toda vítima existe um abusador. Um abusador, ele não consegue dominar uma pessoa que sabe quem é, uma pessoa que sabe o seu real valor. Por isso que é muito importante você entender que ter autoestima é ter liberdade. A liberdade de poder ser a pessoa que você escolhe ser, mas não por depender da necessidade de aprovação das pessoas ao seu redor, de poder escolher a sua carreira baseado naquilo que você acredita, de poder reagir sem se preocupar em como as pessoas vão interpretar o seu comportamento. E também sobre não criar expectativas sobre como as pessoas vão reagir a você. Você não tenta agradar mais para ser aceita, mas também você não espera mais que o mundo ao seu redor fique girando em torno de você. Porque quando você se liberta, você consegue ser uma pessoa muito mais leve. E tudo isso é possível a partir do momento que você começa a se importar um pouco mais com aquilo que realmente é importante para você. Você começa a se dedicar mais a isso. Eu já vivi assim. Eu passei por situação de abandono na infância. Eu fui criada pelos meus avós e veja bem, os meus avós deram o melhor que eles puderam. Eles me deram o amor que eles tinham para me dar. Mas o sentimento que eu tinha de não pertencimento, ele era muito grande. Quando eu fui morar com os meus avós, eu tinha só 10 meses, eu era um bebê. E os meus avós, na época, eles tinham um filho de 6 anos, e esse filho, essa criança, não estava preparada para receber do nada uma irmãzinha. E essa criança, ela se comportava como criança, ela falava coisas de criança. Foi uma criança que não foi muito bem assistida naquele momento. Então, na medida que eu fui crescendo, eu ouvi palavras muito negativas dessa criança. Ela falava coisas ruins para mim sobre o fato de eu estar naquela família. Sabe aquela brincadeira que os irmãos fazem entre si? Ah, você é adotado, e o outro irmão sai chorando. Ah, eu sou adotado. Brincadeiras desse tipo, que na verdade não eram brincadeiras, porque ele se sentiu rejeitado, ele sentiu que ele tinha sido roubado quando eu cheguei. Mas veja só, a gente tá falando de coisas de criança. Só que isso durante muito tempo foi a minha realidade, porque eu também era uma criança. E eu ouvi muitas palavras depreciativas, muitos rótulos, e a maioria delas estava relacionada às coisas que eu fazia de errado, às coisas que eu não fazia bem feito. E talvez nesse momento você possa estar se identificando um pouco com isso. Se eu me comportasse e eu fizesse bem feito, eu era uma boa menina. Mas se eu fizesse mal feito, eu era uma má menina. E eu via coisas negativas. Você se identifica com essa história? E isso, sem querer, porque não foi intencional,
mas destruiu a minha identidade. Me tornou uma pessoa perfeccionista, porque gerou em mim um padrão de fazer bem feito para ser aceita. E aí, na vida adulta, a cobrança não é mais das pessoas ao seu redor. Ela passa a ser sua mesmo, como se todas as pessoas ao seu redor esperassem que você fosse perfeita. E eu, depois de adulta, eu cheguei num ponto da minha vida que eu não tinha mais sonhos. Eu não sabia sonhar porque eu estava tão desacreditada de mim mesma, tão longe de quem eu poderia ser. Carregar toda essa mochila pesada refletiu diretamente nos meus relacionamentos. O meu casamento chegou ao fim, meu relacionamento com os meus filhos estava péssimo, eu vivia cansada, vivia sobrecarregada e ao mesmo tempo eu não conseguia me permitir descansar, eu não me sentia amada, eu me sentia muito sozinha e eu me achava muito inadequada. Eu não tinha um bom relacionamento com as pessoas, nem com o meu trabalho, eu não gostava da imagem que eu via no espelho. Eu não tinha prazer em me cuidar, veja bem, me cuidar. Não é sobre se arrumar, é sobre se cuidar. E eu sentia o pior sentimento de todos, de que a vida era injusta. E eu não quero entrar em muitos detalhes aqui, porque senão eu vou ficar o tempo todo dessa aula só falando sobre mim. Mas tudo isso só mudou quando eu passei a buscar em mim a transformação. Eu entendi que a única responsável pelos meus resultados era eu mesma. Eu sempre culpei tudo e todos. Eu culpava a vida por todo o trauma e todas as dores que eu carregava e por todos os abusos emocionais que durante muito tempo eu me senti vítima. Mas o que me ajudou não foi só entender os porquês, foi ter ferramentas para me ajudar a ressignificar e dessignificar tudo aquilo que eu tinha vivido até ali. E eu tomei uma decisão que mudou o rumo da minha vida. Eu entendi que eu jamais queria me afastar desse universo do autoconhecimento e que eu precisava viver isso intensivamente, que jamais eu poderia me afastar e que a minha vida nunca mais seria a mesma depois desse conhecimento. E foi isso que eu fiz. Me joguei de cabeça, investi pesado no aprendizado, fiz várias formações, me capacitei, cresci, aprendi. Nesse processo, meu maior interesse era resgatar minha identidade primeiro, resgatar minha autoestima, resgatar meu casamento, o meu relacionamento com os meus filhos, o meu relacionamento com a vida. E de um modo geral, eu me reconstruí. E eu não vou e eu não quero nunca mais parar de aprender. Mas para mim, a parte mais bonita dessa história toda foi quando eu entendi que eu não poderia e eu não queria guardar todo esse conhecimento só para mim, que ao meu redor e bem pertinho existem muitas mulheres passando pelo mesmo que eu passei. E muitas vezes sem saber como sair daquela situação. E eu tenho um talento nato em compartilhar conhecimento e não transbordar seria muito egoísmo da minha parte. E assim nasceu o movimento Desperta Mulher. E a minha história, ela também pode ser a sua e pode também ser restaurada pelo autoconhecimento, da inteligência emocional e do resgate da autoestima. E esse movimento é um movimento ousado que almeja alcançar milhares de mulheres para despertarem para uma nova vida. Mas por que eu uso a minha história? Eu não tenho prazer em vir aqui e expor a minha vida, mas para te mostrar que sim, é possível resgatar a verdadeira autoestima mesmo numa situação de verdadeiro caos. E a sua vida, ela pode estar toda bagunçada nesse momento, mas a sua mudança, ela precisa só de 3 coisas. A primeira é você saber que você quer. A segunda é você decidir viver uma transformação. E a terceira é você acreditar que você pode e você merece viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, com mais respeito por você mesma, mais amor e mais paz em ser quem você é. E eu desenvolvi um conteúdo prático e didático para ajudar você nessa caminhada. Eu peguei esses 4 anos de aprendizado, todas as imersões, todas as formações pelas quais eu passei e todo o meu aprendizado particular e transformei em um conteúdo rápido, dinâmico, para você ter o seu primeiro contato com a inteligência emocional, para você poder abrir a sua consciência e mergulhar nessa jornada do autoconhecimento
e no resgate da sua autoestima. Então não tem mais desculpa, depois de todo o conhecimento que eu trouxe aqui para você, se você se identifica com essa história e você deseja embarcar nessa jornada do autoconhecimento, você deseja sim viver uma vida mais leve, uma vida mais feliz, toque no link aqui embaixo, garanta já a sua inscrição e eu te vejo do outro lado, maravilhosa. Se permita.